Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa audiência, no seguimento também dos trabalhos que tivemos de manhã, e temos connosco a Comissão da Concorrência da Câmara de Comércio Internacional, a quem dou naturalmente as boas-vindas, ao seu Presidente, Eduardo Maia Cadete, bem como a comitiva que o acompanha, a Mafalda Sacramento, a Beatriz Encarnação e a Beatriz Lopes da Silva. Sejam todos bem-vindos, é um gosto naturalmente recebê-los. Temos presentes nesta audiência o Grupo Parlamentar do PSD, o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Julgo que, entretanto, se juntará a nós, pelo menos, o Grupo Parlamentar do Chega, dentro daqueles que confirmaram a presença para esta audiência, sem prejuízo de poderem se juntar outros grupos parlamentares também. Queria também informar, quer as senhoras e senhores deputados, quer naturalmente a Comissão, que o nosso tempo regimental prevê 10 minutos para uma intervenção inicial, para exporem o assunto que nos trazem, 3 minutos a cada grupo parlamentar para apreciação e para perguntas que queiram formular, e depois cabem ainda mais 10 minutos para uma intervenção final, para responder às questões colocadas e para aquilo que acharem ainda também pertinente. Diria também às senhoras e senhores deputados que foi enviada uma apresentação, que penso que é aquela que vai ser usada aqui, foi enviado por e-mail uma apresentação de suporte a esta audiência que seguramente terão recebido. Dito isto, Sr. Dr. Eduardo Maia Cadete, Sr. Presidente, faz favor, até 10 minutos, o tempo conta ali naquele cronómetro em frente para ajudar. Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, em nome da Comissão de Concorrência da Câmara de Comércio Internacional, agradeço a audiência que nos tiveram a mobilidade de nos facultar hoje. A nossa ideia, nesta breve apresentação da Câmara de Comércio Internacional, em particular da Comissão de Concorrência, seria dar-vos nota de quais é que são as preocupações das empresas. Nós, no ano passado, fizemos um congresso em Portugal sobre a concorrência, tivemos cerca de 200 participantes, com inúmeros stakeholders, desde economistas, magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, representantes de empresas, etc. E, no seguimento disso, tivemos, ainda no primeiro trimestre de 2023, uma primeira reunião e as empresas que estão localizadas no território nacional consideram que é importante também não termos só uma visão, se quiserem, de monólogo sobre a forma como está a ser aplicada a lei da concorrência em Portugal, em particular por parte da Autoridade da Concorrência, mas seria também importante para as senhoras e senhores deputados ter um bocadinho a visão das empresas. Ou seja, as empresas não são sempre os bad cops e a Autoridade da Concorrência é sempre a good cop. Só para vos dar aqui uma breve nota de qual é que é a situação, nós temos aqui na apresentação dados referentes ao ano de 2021. Verifica-se que a Autoridade da Concorrência em Portugal aplicou coimas de montante de 188 milhões de euros e temos, por exemplo, no caso da Alemanha, que tem uma economia que é cerca de 17 vezes maior que a economia portuguesa, com um PIB de 4,2 mil milhões de euros, as coimas aplicadas pelo Bundeskartell ascenderam a 105 milhões de euros. O mesmo exercício pode ser feito com o caso espanhol, ou seja, a Comissão Nacional dos Mercados da Competência em Espanha aplicou coimas de 187 milhões de euros e o PIB espanhol é cerca de 5, 6 vezes superior ao português. Eu não vou tirar conclusões sobre estes dados, mas não deixa de ser impressivo que uma economia tão pequena como a economia portuguesa, à data de hoje, neste caso, à data de 2021, nós tínhamos uma Autoridade da Concorrência que aplica, inclusive, coimas de montante superior àquela que são aplicadas numa economia como a economia alemã, que é muito mais envolvida e que tem uma capacidade financeira muito superior à portuguesa. Eu não estou a dizer que a Autoridade agiu bem ou que agiu mal, mas, de qualquer forma, isto parece-nos algo estranho. Ou seja, nós temos uma economia que é cerca de 16 vezes inferior à economia alemã, 11 vezes inferior à economia francesa e cerca de 5 vezes inferior à economia espanhola, e as coimas que são aplicadas em Portugal a empresas localizadas em Portugal são de montante idêntico àquelas que são aplicadas, se quisermos, nas maiores economias europeias. Isto para nós é motivo de preocupação. Não sabemos se há aqui alguma procura de mediatismo ou de populismo por parte de quem aplica as normas de concorrência, mas a verdade é que isto depois vai ter um impacto ao nível da situação económica ou financeira das empresas. Ou seja, a aplicação de coimas muito elevadas aos operadores que estão ativos em território nacional, e na maior parte dos casos estamos a falar de empresas de capitais portugueses, são fatores de stress financeiro e são potenciadoras natas de criação de dívida bancária e endividamento para as empresas. Por outro lado, por vezes há aqui alguma confusão ou falta de sensibilidade na aplicação das coimas,
quando a lei, e bem, prevê que as coimas são aplicadas com base no volume de negócios das empresas, e como nós sabemos, o volume de negócios é o volume de negócios bruto, não há qualquer dedução de custos a esse mesmo volume de negócios, mas muitas vezes as empresas, apesar de terem esse volume de negócios, têm resultados líquidos negativos. Ou seja, o que é que em termos práticos isto pode significar? Pode significar que uma empresa que tem um volume de negócio, obviamente, positivo, mas a Autoridade da Concorrência, quando lhe aplica a coima, descarta, entre aspas, o resultado líquido negativo da empresa e mesmo assim aplica-lhe uma coima que vai ter um impacto financeiro muito negativo nessa mesma empresa. Ou seja, no nosso entendimento, nós obviamente somos a favor da lei da concorrência, somos a favor da Autoridade da Concorrência. Agora, o que é que nós achamos? Tem que haver bom senso na aplicação da lei da concorrência, ou seja, a lei da concorrência e a aplicação da lei da concorrência não pode ser utilizado como um porta-estandarte de populismo e de aplicar coimas que inclusive são superiores às coimas que são aplicadas nas maiores economias europeias. Ou são as outras economias que estão a funcionar mal e as autoridades da concorrência não estão a saber aplicar a lei da concorrência, ou então, no nosso entendimento, poderá haver aqui um excesso de voluntarismo por parte da Autoridade da Concorrência na dosimetria das coimas que aplica. Ou seja, é preciso bom senso na aplicação da lei da concorrência. Isto é uma primeira preocupação das empresas que estão localizadas em território nacional. Temos aqui um segundo tema, que eu vou tentar também ser breve, até porque o tempo é escasso. Como todos sabemos, nos próprios estatutos da Autoridade da Concorrência há o chamado verde reserva, ou seja, a Autoridade da Concorrência não deve falar de forma voluntarista sobre processos que estão em curso e que ainda não estão concluídos e que nem sequer foram objeto de decisões judiciais, e o pão nosso de cada dia nos atesta e indicia que sistematicamente a Autoridade da Concorrência faz declarações públicas sobre os processos pendentes. Isto também é um motivo de preocupação para as empresas. Porquê? Porque as empresas não são um bando de malfeitores, são processos que estão na fase administrativa, não estão concluídos, ainda não houve um crivo judicial e a verdade é que a Autoridade da Concorrência não se coíbe de dizer que a empresa A, B, C, D, F, G, H fez isto, fez aquilo e fê-lo em detrimento dos consumidores e em detrimento das famílias portuguesas. Eu vou passar por cima destes slides, porque os senhores e as senhoras deputadas têm acesso aos slides, mas é pacífico e assente, quer na jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos do Homem, quer inclusive ao nível de legislação da União Europeia, que não deve haver declarações públicas ou juízo de culpabilidade sobre as empresas antes do processo estar concluído. Isto viola frontalmente a Convenção Europeia de Direitos do Homem. Mas, no caso português, é algo que sucede de forma recorrente. Eu pus aqui alguns casos, desde press releases da Autoridade da Concorrência, com a identificação expressa de empresas que ainda não sequer foram objeto de uma decisão final por parte da Autoridade da Concorrência. A Autoridade da Concorrência basta-se com a emissão de uma nota de ilicitude, sem que a empresa tenha apresentado a respectiva defesa, para fazer statements ou declarações públicas sobre os processos, publica comunicados de imprensa, incluindo e-mails das empresas que constam do processo, ou seja, nós achamos que isto é manifestamente excessivo. E isto depois vai-se refletir nos ratings internacionais da própria Autoridade da Concorrência. A GCR, que é a Global Competition Review, faz uma análise anual com o rating das principais autoridades da concorrência a nível mundial, desde o Department of Justice nos Estados Unidos, passando pela Comissão Europeia e incluindo também a Autoridade da Concorrência, e o sinal que este rating dá, neste momento, relativamente à Autoridade da Concorrência portuguesa, é que em termos de efetivação e discussão de um processo justo e equitativo, só para terem uma ideia, neste momento a melhor autoridade de concorrência a nível mundial é considerada a australiana, e seguida de muito perto pelo US Department of Justice, e a autoridade da concorrência neste momento está entre as 10 piores autoridades da concorrência ao nível do processo justo e equitativo. Está ao nível da autoridade da concorrência da Colômbia, da Rússia e da Polónia. Isto é motivo de preocupação para as empresas. Ou seja, e novamente no entendimento da ICC, é necessário bom senso na aplicação da lei da concorrência. Por outro lado, achamos que também existe algum excesso de voluntarismo por parte da Autoridade da Concorrência em testar teorias económicas e teorias jurídicas na aplicação da lei da concorrência. Nós temos recentemente um processo atípico, diria eu, que consta da apresentação, que tem a ver com a Liga Portuguesa de Futebol e com os clubes da primeira e segunda divisão, em que a Autoridade da Concorrência, de forma novel, sem qualquer precedente decisório, seja a nível nacional, seja ao nível da Comissão Europeia, optou por aplicar uma coima de 11,3 milhões de euros a vários clubes de futebol e à própria Liga Portuguesa de Futebol e aos clubes da primeira e segunda divisão. E isto não há precedente decisório, ou seja, eu acho que a Autoridade da Concorrência, muito bem, considera que é um ilícito, mas ao invés de estar a aplicar diretamente uma coima, pode ter um caráter preventivo, pode chamar as empresas, pode adotar uma decisão com compromissos
com as empresas sem haver a necessidade de aplicar a coima, porque depois, no final do dia, quem vai ter que pagar as coimas vão ser os cidadãos, não é? Porque o dinheiro não chove e alguém vai ter que pagar esses montantes. Pronto. Depois temos aqui também outro caso que eu acho que é paradigmático do excesso de voluntarismo da Autoridade da Concorrência, a própria Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, porque adquiriu um hospital no âmbito quando estávamos no quadro da pandemia, e todos nós sabemos que a Santa Casa tem um papel essencialíssimo no âmbito da ação social, no âmbito da saúde. O respectivo provedor, o respectivo Conselho de Administração é designado pelo próprio Governo e a Autoridade da Concorrência não se coibiu, pelo mero facto da entidade, de acordo novamente com o entendimento novel da Lei da Concorrência, não se coibiu de aplicar uma coima de 2,5 milhões de euros à Santa Casa, quando a Santa Casa poderia ter utilizado este montante eventualmente para atividades de natureza social ou similar. Ou seja, achamos que há aqui algum excesso por parte da Autoridade da Concorrência. Ou seja, as empresas não podem ser penalizadas por condutas que não estão tipificadas na lei e que não podem assumir como proibidas, e a própria Comissão Europeia opta por não impor sanção em caso de inexistência de precedente decisório ou jurisprudência anterior. É o caso do que se passou, no nosso entendimento, com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e com a Liga Portuguesa de Futebol, em que não havia qualquer precedente decisório que permitisse às empresas terem consciência que aquela atuação poderia ser considerada desconforme à Lei da Concorrência. Por outro lado, e sem estar aqui a falar em nomes, achamos que existe também alguma imprevisibilidade e inconstância na política pública de concorrência em Portugal. Porquê? Nós, se vimos os dados da Autoridade da Concorrência no período dos últimos 12 anos, verificamos de 2010 a 2016 as coimas aplicadas chegaram a um valor de cerca de 50 milhões de euros. A lei da concorrência é exatamente a mesma, ou seja, as normas que permitem a punição são exatamente as mesmas, e depois, desde 2017 a 2022, as coimas aplicadas cresceram de forma desmesurada. Ou seja, estamos a falar no total num valor de 1,4 mil milhões de euros de coimas. E a questão que a ICC coloca é qual a razão para, num determinado mandato, termos coimas de 50 milhões de euros e no mandato subsequente temos coimas de 1,3 mil milhões de euros, quando a lei é precisamente a mesma. Ou seja, no nosso entendimento, é necessário bom senso na aplicação da lei. Em termos muito práticos, sabemos que esta Comissão e o Plenário da Assembleia da República aprovaram a nova lei da concorrência. No entendimento da CCI, há dois temas que cumpre a cautelar. Primeiro tema, e que achamos que deveriam merecer uma revisão da atual lei. Por um lado, como os senhores e as senhoras deputados sabem, as coimas que são aplicadas pela Autoridade da Concorrência são elevadíssimas. Podemos estar a falar de coimas por um operador económico de 100 milhões de euros, já aconteceu. O que é que acontece? Chegamos à fase judicial, o que é que nós temos? Temos um juiz singular, sem gravação de prova, a dizer o que é que são factos provados e o que é que não são factos provados. No entendimento das empresas, isto não pode continuar assim, porque as empresas podem ser objeto de decisões surpresa, uma vez que não há gravação de prova, e as decisões têm que passar a ser gravadas em sede do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, e tem que haver recurso em matéria de facto para o Tribunal da Relação. Estamos a falar, sem porem, obviamente, em causa a probidade, a independência do juiz da primeira instância, deve haver um segundo duplo grau de jurisdição ao nível da matéria de facto. Porque senão, como não há gravação de prova, um juiz basicamente dá por provado aquilo que quer dar como provado, porque não há qualquer depois escrutínio judicial subsequente sobre essa matéria. Por outro lado, achamos também que é excessivo, ao nível da lei da concorrência, e muitas vezes os processos demoram não por incúria ou por falta de diligência das empresas, uma vez que as empresas, inclusive, junto à Autoridade da Concorrência, têm que responder com verdade e de forma completa sob pena de aplicação de coima, mas houve aqui uma alteração na nova lei em que se passa a prever que os processos na fase judicial nunca prescrevem, ou seja, o processo pode ficar suspenso sine die. Isto é um facto gerador de insegurança jurídica para o operador económico, ou seja, um operador económico pode ter que ter contingências nas suas contas financeiras pelo facto de estar um processo pendente que na fase judicial pode estar lá 10, 15, 20 anos. Achamos que isto é excessivo e que neste contexto deveria ser revisitado o teor da nova lei e acabar-se com este tema da imprescritibilidade na fase judicial. Por último, e não menos importante, achamos que é necessário o reforço dos meios do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão. Eu tive muito aqui hoje a falar-vos do Public Enforcement, como sabem também há o tema do Private Enforcement, e a verdade é que tem havido uma catadupa de processos no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, e materialmente eu acho que neste momento o Tribunal já não tem capacidade para alocar os respectivos recursos, quer ao Public, quer ao Private Enforcement, e haverá uma propensão para cada vez o maior cúmulo de processos. Por outro lado, também haveria necessidade de um reforço ao nível dos oficiais de justiça e funcionários judiciais. Só para termos aqui ideia, a quando da implementação do TCRS e de acordo com os dados que nos foram facultados, ou seja, a quando da Troika, haviam 11 oficiais de justiça no TCRS, neste momento temos 6. Ou seja, há aqui uma necessidade de reforço dos meios do TCRS.
Ou seja, e em síntese, qual é que é o nosso objetivo? Que haja um respeito material pelas empresas, que são um pilar central da economia portuguesa, dos trabalhadores e das respectivas famílias, e que deve ser evitada a desnatagem das empresas com políticas públicas mediáticas e populistas que afetam a capacidade produtiva das empresas e a competitividade do país. E, por último, as nossas propostas permitem aumentar a resiliência da economia nacional, a convergência com a Europa e o crescimento sustentável a longo prazo. Agradeço uma vez mais a vossa atenção e fico ao dispor para qualquer questão que os senhores deputados tenham. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhores deputados, vamos então dar início à ronda por cada um dos grupos parlamentares. Eu dei alguma tolerância para podermos concluir a apresentação, julgo que estamos dentro do tempo. Juntou-se, entretanto... Ok, então, ia dizer... Juntou-se, entretanto, a nós o Grupo Parlamentar do Chega, conforme anunciei, porque o Sr. Deputado Filipe Melo tinha confirmado a sua presença. Eu agora vi-o levantar e fiz uma hesitação, porque podia ter que sair por algum motivo, mas não. Portanto, dou agora a palavra, então, ao Grupo Parlamentar do PSD. Senhora Deputada Patrícia Dantas, faz favor, até 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício. Agradeço também a Câmara de Comércio Internacional pela presença, nomeadamente na pessoa do Sr. Presidente Eduardo Maia Cadeto, bem como a restante equipa que o acompanha. Quero agradecer em nome do PSD a vossa presença, também os vossos contributos, nomeadamente o parecer que foi remetido a quando na discussão nesta Casa da proposta de lei 8/15 desta legislatura, e dar-vos nota de que, obviamente, também analisámos os outros pareceres que nos foram enviados e, no vosso caso, inclusive, chegámos em sede de processo legislativo, o PSD chegou a fazer propostas de alteração à proposta de lei que visassem contemplar algumas das situações que vocês, que foram elencadas pela Câmara de Comércio Internacional. Gostava de aproveitar este momento, apesar de já nos ter deixado aqui na apresentação essa questão em aberto, mas eu gostava de lhe devolver a pergunta para saber qual é a opinião, a vossa opinião da Câmara de Comércio no aspecto que é exatamente a questão da alteração ou não, ou a que é que se deve a diferença significativa dos valores das coimas entre o período de 2010 a 2016, quando não chegaram a 50 milhões de euros, e que no período de 2017 a 2022 ascenderam a 1.356 milhões de euros. É uma diferença muito significativa e, portanto, gostávamos de ter a vossa opinião a que é que se deve esta situação. Se efetivamente houve uma alteração tão grande a nível do comportamento das empresas no mercado, se foi exclusivamente uma alteração de comportamento e diretrizes da Autoridade da Concorrência ou um híbrido das duas situações, qual é a vossa opinião? Gostava também, aqui a questão, uma das questões que também era prevista anteriormente, era que o valor das coimas, 40% fosse para a ADC, até o ano passado, e 60% para o Estado, situação que já foi revertida e que penso que agora, pelo menos esse fator, que poderá eventualmente levar a alguma motivação adicional, já não existe. Mas queríamos ter aqui a vossa opinião. E também queria aproveitar o momento para perguntar, do ponto de vista, de acordo com a vossa associação, e além de terem dito aqui um conjunto de situações que poderão ser melhoradas, o que é que nós, Assembleia da República, podemos fazer do ponto de vista legislativo para assegurar um melhor equilíbrio, se é que isso possa ser possível, porque é fundamental. Se, por um lado, reconhecemos que estes valores significam alguma coisa e temos, inclusive, um valor muito, muito, muito baixo a nível de recebimento destas coimas, que o ano passado não chegavam a 2%, exatamente. Neste período de 2017 a 2022, os recebimentos efetivos não chegavam a 2%, o que também não deixa de ser preocupante e o que vai levar, obviamente, ao maior litígio das empresas. O que é que nós podemos fazer
aqui do ponto de vista legislativo para minimizar esta situação, além das situações que já foram aqui reportadas, ou se tem alguma hierarquização daquilo que seja preferencial. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Jorge Botelho, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Dr. Eduardo Maia Cadete, em nome da Câmara do Comércio Internacional, da Comissão da Concorrência. O vosso congresso, que se realizou no dia 16 e que nos traz as conclusões, nós agradecemos, porque acho que foi muito claro na apreciação dos 3 pontos relevantes, que consideram relevantes para aquilo que é o eventual excesso das autoridades ou do eventual protagonismo das autoridades da concorrência sobre essa matéria, que é o vosso ponto de vista e que está bem expresso na sua apresentação. Mas eu gostava só de lembrar, e depois faria uma questão para precisar, que há bem pouco tempo, e vocês deram contributos, nós há bem pouco tempo transpusemos uma diretiva, a Diretiva 19, salvo erro, a Diretiva 2019-1, que é da Autoridade da Concorrência, onde precisamente por orientação e por direção, e que nós transpusemos por parte da União Europeia, a qual estamos vinculados, para a promoção do mercado interno da concorrência e para que as empresas possam, obviamente, trabalhar melhor, é reforçado, é precisamente o ponto, é reforçado com um conjunto de competências suplementares o poder das autoridades da concorrência ao nível do mercado interno. Não foi os tribunais, não foi uma entidade específica, foi especificamente a Autoridade da Concorrência. E nós transpusemos essa diretiva e para o qual é aportado um conjunto de competências, com os direitos de defesa, obviamente, das próprias empresas, e é aportado um conjunto de matéria instrutória para que possa fazer melhor esse trabalho do mercado concorrencial, aberto, livre, e que, obviamente, que fomente o emprego e que fomente as condições para as empresas poderem vingar. Ninguém quer coimas. Eu diria que as coimas evitam-se e nós sabemos qual é a sanção. A sanção, salvo erro, são 10% do volume de negócio, não da empresa situada numa filial, é no grupo então. Ora, sendo um mercado fortemente globalizado ao nível do mercado interno, isto tem implicações várias. Minha pergunta é, sendo estes os números, eu talvez atribuísse aquele decalagem dos primeiros 5 ou 6 anos com valores baixos e os últimos 5 anos da Autoridade da Concorrência com valores altos, com o aumento da relevância das autoridades da concorrência até ao nível da União Europeia. Digo eu, e essa é uma questão que gostava que se confirmasse ou não, e também se sabem se as congêneres também trabalham assim. Mas também sabemos a baixa cobrança efetiva das coimas que são aplicadas. A minha pergunta é se conhecem situações de empresas que tenham ido à insolvência por causa das coimas, em Portugal, da Autoridade da Concorrência. Nós sabemos que o mercado é fortemente regulado, mas também sabemos que há salvaguardas de recurso a tribunais, e fala das matérias de facto, mas também há um paralelismo com os tribunais judiciais civis sobre a fixação, e até do crime, para a fixação da matéria de facto, tem que haver um ponto, e nós levamos o vosso contributo como um contributo para a reflexão futura. Por isso, só para questionar, relevando os vossos contributos sobre um conjunto de matérias que aqui dão, minha pergunta é se, de facto, levam como boa a orientação da diretiva que nós transpusemos de dar e reforçar os poderes da Autoridade da Concorrência. 2, se sabem ou se conhecem alguma empresa que eventualmente tenha ido em insolvência em Portugal devido às coimas da Autoridade da Concorrência, em paralelo com aquilo que é o número de 2% que sabemos que, efetivamente, de cobranças que estas coimas até agora têm e que há tempos, quando a Autoridade da Concorrência, e termino já e há pouco tempo que a Autoridade da Concorrência teve cá, foi confrontada com o baixo volume de cobrança efetiva por parte da Autoridade das coimas que aplica e para o qual eles também têm um plano para tentar recuperar. E era só isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, aos seus deputados, também ao Sr. Eduardo Maia Cadete, Presidente, e a restante delegação que o acompanha. Obrigado por terem vindo. É importante dividirmos aqui, se calhar um pouco, em 2 fases, este processo. Naturalmente que a Autoridade da Concorrência
existe para regular o mercado da concorrência. Até aí estamos de acordo. O que não podemos estar de acordo, e concordamos com a vossa apresentação e apreciação, é que não haja, antes da punição, pedagogia. E está provado que, até pelos números que nos foram apresentados na apresentação que nos trouxe, que nos últimos anos, aliás, basta escolhermos um ano aleatoriamente de 2019 para cá e encontramos facilmente que o número de coimas e o valor das coimas são superiores aos últimos 10 anos para trás. Portanto, há aqui, se calhar, algum excesso de zelo, provavelmente até porque essas coimas, uma parte significativa, reverte para o Estado. Quando o Estado devia ser o principal interessado em não ter essas coimas, ou essas verbas provenientes de coimas, porque são as empresas que ajudam o país a crescer. São as empresas o motor da economia nacional. E se não houver empresas, e estas empresas que são alvo destas multas ou coimas, o que se quiser chamar, tiverem constantemente a ser perseguidas, como acho que é o caso, e não houver antes uma atitude pedagógica de explicar às empresas o que são aquelas práticas que podem ser considerados ilícitos e se partirem logo para a punição, estamos a afetar gravemente o tecido empresarial português. E é bom que os senhores governantes percebam que o tecido empresarial português é a principal alavanca da economia portuguesa. Não é o Estado, nem nunca será o Estado, a não ser em alguns regimes da América do Sul, que será a principal alavanca de uma economia. E eu também, permitam-me discordar do que disse o Sr. Deputado Jorge Botelho, do Partido Socialista, em que lança o desafio de se apresentar a empresas que abriram processos de insolvência por via destas coimas. Sr. Deputado, eu não preciso de chegar a tanto. Eu digo-lhe, aponte-me centenas de empresas, se calhar, que viram a sua situação económica e financeira degradada e que, se calhar, até tiveram que pôr em causa pagar as coimas ou pagar salários, ou então que deixaram de pegar no dinheiro que tiveram que pagar de coimas e reinvesti-lo na economia nacional, para percebermos facilmente que estas coimas não resolvem. Estas coimas prejudicam as empresas, prejudicam o tecido empresarial, prejudicam a exportação e consequente equilíbrio da balança de pagamentos nacionais. Estas coimas só prejudicam as empresas, só prejudicam o país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar a ronda pelos grupos parlamentares, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da IEL. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Eduardo Cadete e toda a sua comitiva do ICC. Algumas das questões que eu queria colocar já foram aqui colocadas. Eu vou ser muito rápido. Olhando ali para a vossa apresentação, para mim o que me falta é concretização. Perceber exatamente, quando dizem que Portugal tem mais multas, muito mais em relação ao seu tamanho do que a Alemanha, a França ou a Espanha, porque é que isso acontece? Nós temos uma autoridade da concorrência mais dura do que as outras, ou temos um ambiente concorrencial mais concentrado do que os outros países? Porque até seria de esperar que outros países maiores acabassem por ter, pela escala que têm, acabassem por ter um maior ambiente concorrencial. Se acham que existe esse impacto também, ou se é apenas o facto da nossa autoridade da concorrência ser mais dura do que outras. A segunda questão é se tem os valores em relação às multas que são cobradas, que são efetivamente cobradas, porque se calhar se olharmos e olharmos para as multas que são efetivamente cobradas noutros países em relação àquelas que são efetivamente cobradas aqui, a relação pode não ser assim tão diferente quanto isso. O que por si só não diz muito bem da nossa autoridade da concorrência, porque se a apresentar multas que depois não são cobradas ou que recorrendo não são pagas, então basicamente aquilo que estamos ali a ver é teatro para a agenda mediática. Gostaria de ter a vossa opinião em relação a isso.
E se, como a Câmara de Comércio Internacional, imagino que estejam em contacto com potenciais investidores no país, se acham que este comportamento da Autoridade da Concorrência afeta a vontade de investir, e quando digo isto, digo tanto positiva como negativamente. Porque se fosse um investidor estrangeiro e quisesse entrar num mercado, eu quereria que esse mercado fosse competitivo, porque se não fosse, possivelmente até teria barreiras à minha entrada para poder entrar. Portanto, a minha pergunta é se a Autoridade da Concorrência se constitui como um obstáculo ou se, pelo contrário, é uma autoridade que permite que haja mais empresas interessadas ao retirar obstáculos à entrada de novas empresas, e se considera que a retirada de obstáculos à entrada de novas empresas nos mais diversos setores é uma forma de atrair investimento estrangeiro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a intervenção final, para responder às questões colocadas e para, eventualmente, acrescentar mais alguma informação, tem a palavra o Sr. Dr. Eduardo Cadete, faz favor, até 10 minutos. Sr. Presidente, muito obrigado. Começava aqui pelas questões da Sra. Deputada, doutora Patrícia Dantes, perguntou sobre qual as causas para esta alteração na política sancionatória da Autoridade da Concorrência, quando a lei é exatamente a mesma, ao nível das sanções. Eu diria que, pronto, obviamente, essa questão tem que ser colocada ao regulador. É a resposta que eu posso dar. Agora, de qualquer forma, se pensarmos que houve uma alteração na estrutura da Autoridade da Concorrência e que, potencialmente, isso pode ter levado a uma alteração no montante das coimas, eu acho que não se pode deixar também tirar essa conclusão, não é? Porque a lei foi sempre a mesma. Mas, por outro lado, também causa, como disse no início da intervenção, causa muita perplexidade como é que uma economia pequena como a portuguesa pode estar a aplicar coimas ao nível de uma jurisdição como a economia alemã. Como é que o Bundeskartell, por exemplo, nos dados de 2021, aplicou coimas de valor inferior às coimas aplicadas em Portugal. As empresas alemãs se portam todas muito bem, ou então aqui há algum tema por parte do regulador de eventualmente querer ter algum protagonismo ao nível do espectro das autoridades de concorrência, porque depois também se pode colocar a questão, mas será que existe uma concorrência entre autoridades da concorrência a ver quem é que bate mais? Também pode haver essa conclusão. Agora, eu de qualquer forma acho estranho haver esta variação tão significativa de cerca de 50 milhões de euros para 1,4 mil milhões de euros, e de acordo com alguns dos dados que eu vos trouxe aqui hoje, obviamente isto é subjetivo, isto não é objetivo, houve alguns casos que foram perseguidos pela Autoridade da Concorrência, por exemplo, no âmbito do no-poach, que não havia precedentes decisórios, e a Autoridade da Concorrência, ao invés de, por exemplo, de chamar a Liga e tentar dizer, olha, se calhar vocês não deviam fazer isto, vamos por aqui, optou por aplicar uma coima de 11 milhões de euros. E em aspas, relativamente à Santa Casa Misericórdia de Lisboa, que criou uma teoria sobre o que é o volume de negócios da Santa Casa, quando a Santa Casa tem uma função eminentemente social no tecido nacional, e optou por aplicar uma coima de 2,5 milhões de euros à Santa Casa. Claro, depois há outros casos. Depois os senhores deputados dizem-me assim, pois, mas a verdade é que, supostamente, ao nível das coimas aplicadas, a execução corresponde a cerca de 2%. Penso que foi a pergunta aqui do senhor deputado, quer do PS, quer do PSD. Mas a verdade é que as empresas, quando chegam à fase judicial, muitas delas, se não a totalidade, têm que apresentar cauções ao Tribunal. E essas cauções têm um valor. Podemos estar a falar de cauções de 100 milhões de euros. Nós, neste momento, em Portugal, temos empresas com cauções de 100 milhões de euros, prestadas ao Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão. Isto tem um impacto nas empresas. Uma empresa nacional que tem, imaginem, vou dizer em termos teóricos, tem uma contingência de coimas da Autoridade da Concorrência de 300 milhões de euros. Okay? Quer se fundir contra o operador económico, seja ele nacional ou de outro Estado-membro. Se calhar o facto de ter uma contingência de 300 milhões de euros pode criar uma inibição para essa empresa ser apetecível numa ótica de fusão entre dois operadores concorrentes, por exemplo. Ou seja, isto obviamente tem um impacto nas empresas, tem um impacto ao nível de custos com os processos judiciais, ao nível do compliance interno, ao nível de auditorias internas, tudo isto tem impacto. Agora, nós não somos contra a lei da concorrência, não somos contra a Autoridade da Concorrência, nós achamos que a Autoridade da Concorrência tem um papel essencial na economia nacional, não é isso que está em causa. O que está em causa é, no nosso entendimento, potencialmente, alguma falta de bom senso na dosimetria das sanções que são aplicadas. Ao nível de proposta legislativa, respondendo também um bocadinho à questão do Sr. Deputado do PS, o que é que nós achamos? Como referimos na exposição inicial,
achamos que há necessidade, só para ter, isto em termos muito práticos, as decisões da Autoridade da Concorrência podem ter 400, 500, 600, 700, 1000 páginas, uma decisão final para sancionar as empresas, não é? Isto depois vai para a fase judicial, o juiz que recebe, se calhar, tem mais 50, 180 processos, poderá haver uma propensão, não estou a dizer que é isto que acontece, mas pode haver uma propensão, se tenho uma decisão de 600, 700 páginas, será mais fácil aderir a essa posição do que estar eu a construir ex novo uma argumentação para dizer que isto afinal não é válido. E pode haver uma propensão para aderir à posição da Autoridade da Concorrência. Eu não estou a dizer que é o que acontece. Se nós tivéssemos o duplo grau de jurisdição em matéria de facto, o que é que isso permitiria? Permitiria que houvesse gravação de prova, do que é que as testemunhas dizem na fase judicial, qual é que é a motivação do Tribunal para chegar àquela conclusão, e isso depois poderia ser revalidado por parte do Tribunal da Relação de Lisboa. E nós achamos que isso era muito importante, ou seja, ao nível da alteração legislativa, passar a existir um duplo grau de jurisdição em matéria de facto. Este seria um primeiro passo essencial. E, por outro lado, acabar com este tema da imprescritibilidade na fase judicial. Ou seja, uma empresa pode estar com uma contingência, imaginem, de 100 milhões de euros, enquanto o processo estiver na fase judicial, a empresa vai ter que ter aquela contingência nos respectivos relatórios financeiros. Ao nível da cobrança, eu desconheço os dados da Autoridade da Concorrência, sei sim que existem inúmeras empresas que têm cauções prestadas junto ao Tribunal da Concorrência e Relações de Supervisão. Perguntaram-me exemplos práticos de empresas que potencialmente estejam em situação de insolvência. Isto é do conhecimento público, a informação que eu vou dar. Por exemplo, no processo da Liga, sei que o Boa Vista teve as contas todas calcionadas, foram penhoradas. O clube disse que não tinha dinheiro para pagar a coima e foi tudo penhorado. E haviam pelo menos 2 clubes de futebol da 2ª Divisão que estavam em situação de insolvência e mesmo assim foram objeto de execução para efeitos de pagamento da coima. Ou seja, isto não estamos aqui no espectro do abstrato, em termos materiais, isto tem, obviamente, impacto para as empresas. Falou também na diretiva, na transposição da diretiva. Nós, obviamente, não temos nada contra a transposição da diretiva, achamos é que tem que haver mecanismos ao nível nacional que permitam acautelar os direitos, liberdades e garantias das empresas, e um desses direitos seria, seguramente, a essência do duplo grau de jurisdição. Quanto à intervenção do Sr. Deputado do Chega, achamos que sim, que a Autoridade da Concorrência devia ser mais pedagógica, poderia haver processos, ao invés de estar numa vertente pura e simples economicista, dizer eu vou aplicar uma coima de 50, 70, 100 milhões de euros, se calhar seria, mesmo ao nível da estrutura da concorrência, seria mais vantajoso chamar as empresas em causa, dizer vocês não vão por este caminho, vão por aquele, uma decisão com compromissos estruturais ou comportamentais, no sentido de ser reposta à concorrência e sem estarmos nesta sufregão de aplicar coimas para depois saber se nos ratings internacionais comparamos bem com as outras autoridades da concorrência. Eu acho que não é esse o caminho. Quanto à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, o tema das multas. Achamos que as multas são uma realidade, ou seja, esta história só foi executada 2%, mas a verdade é que existem inúmeros processos que estão na fase judicial e que as empresas não pagaram a coima, mas prestaram uma caução de montante idêntico à coima. E caso venham a perder o processo, esse montante reverterá, obviamente, para o Tribunal e indiretamente para o Orçamento Geral do Estado. Em conclusão, o que é que nós achamos? Achamos que a Autoridade da Concorrência tem um papel essencial, por exemplo, no âmbito das considerações não temos nada a apontar, achamos que a Autoridade da Concorrência funciona muito bem, é muito eficiente, compara muito bem com os seus congêneres, ao nível da decisão e da identificação dos problemas que podem ser suscitados pelas operações de consideração. Ao nível do Public Enforcement, eventualmente poderá haver aqui um bocadinho de excesso de zelo na maneira como ataca aos problemas e, por vezes, cria algumas construções jurídicas que não estão sedimentadas ao nível da jurisprudência europeia ou da prática decisória da Comissão Europeia e as empresas são apanhadas, de certa forma, desprevenidas pelo entendimento da Autoridade da Concorrência e pronto, depois vão gastar recursos e vão gastar dinheiro a ir para o Tribunal, a prestar cauções, etc. Pronto, seria isto. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Dr. Eduardo Cadete. Damos assim por terminada a nossa audiência. Eu queria agradecer, naturalmente, os contributos que nos trouxeram, seguramente úteis para os muitos debates que vamos tendo sobre estas matérias e dizer-lhes que foi também, não só também um gosto de recebê-los como útil e desejar um bom trabalho. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Muito obrigado.